característica desse primeiro trimestre de gestação, então, como eu disse, é a ambivalência, né? E é um momento de muita ansiedade também. Por que ansiedade? Então, entre as alterações emocionais significativas que nós temos aí, né? A gente trabalha com ansiedade, estresse e depressão. E todos eles podem acontecer em qualquer trimestre de gestação, tá bom? Mas a ansiedade é uma alteração emocional presente, comum e esperada no período da gestação. Então, anota aí. A ansiedade no período gestacional é comum e esperada, tá? Quando que a gente vai apresentar a ansiedade? Quando a gente está diante de situações novas. Então, toda vez que a gente entra, né, numa situação diferente, nova, que a gente vai ter que se adaptar a ela, acontece uma ansiedade, você fica naquela incerteza do que vai acontecer, né? Então, você tem essa mudança de estado emocional, tá? E passa a reagir, inclusive, de forma orgânica, liberando hormônios, no caso do cortisol, né? Que deixa o corpo em estado de alerta, de um estresse. Mas, enfim, a gente tem aí e vai chamar de ansiedade como sendo normal, tá bom? Então, no primeiro trimestre, quais são as ansiedades mais comuns que vão acontecer nesse primeiro trimestre que a gente deve ouvir e não entender como adoecimento psíquico, né? Mas como algo normal e esperado. Algumas mulheres, principalmente aquelas que planejaram a gestação, elas ficam com medo do aborto nesses primeiros 3 meses, tá? A gente sabe que o aborto, né, ele é muito... a morte de um bebezinho, né, em período de gestação, é muito mais frequente no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, né, do que nos posteriores. Não que isso não possa acontecer nos posteriores, pode acontecer, mas começa a diminuir aí as chances, tá? E algumas pessoas, ao saberem disso, às vezes até guardam em segredo, né, a gestação, não contam para ninguém nesses 3 primeiros meses. Então, eles esperam passar os 3 primeiros meses para só depois falar para parentes e amigos sobre a gestação, tá? E isso gera ansiedade. E gera ainda mais ansiedade quando, por exemplo, já houve um aborto anterior, tá? Principalmente nesses 3 primeiros meses. Quando já houve um anterior, aumenta ainda mais. E aí sim, nós, psicólogos, devemos ficar atentos se aquela é uma ansiedade normal ou já passa a ser uma ansiedade num nível mais significativo, ou seja, alta ansiedade. Então, olha só, né? Essa mulher, então, ela tem esse medo. Então, isso gera nela uma ansiedade, tá certo? Principalmente se teve já um aborto anterior. Então, pode ser que essa ansiedade já não seja mais uma ansiedade normal e esperada, mas pode ser já uma alta ansiedade. Por isso que o psicólogo perinatal precisa estar atento a esses fatos. Ele precisa estar atento a tudo isso. Por quê? Se uma mulher fala assim, olha, né, eu tô ansiosa, que geralmente também as mulheres não vão procurar o psicólogo no primeiro trimestre, tá? O primeiro trimestre é um momento bastante de adaptação. Mas aí, então, esse psicólogo, de repente, né, ele tem que saber esse limiar. Olha, uma ansiedade normal é a mulher sentir esse medo e tudo bem, mas uma ansiedade, já que passa para um nível significativo, né, é aquela que realmente está muito ansiosa, não consegue dormir, tem pesadelos, né? Justamente porque já aconteceu com ela. E é comum que mulheres que já passaram por um aborto anterior apresentem alta ansiedade na gestação seguinte. E não só ansiedade, tá? Mas alta ansiedade. E os problemas estão na alta ansiedade, tá? A alta ansiedade não é normal, não é esperada durante a gestação. Ela começa a trazer um monte de consequências para a saúde da mulher e do bebê. Mas a conversa hoje não é essa, não é sobre alta ansiedade, tá? É sobre ansiedade normal e esperada, tá bom? Então, a gente tem aí nesse primeiro trimestre
Não só o medo do aborto, né, como uma ansiedade normal, mas também essa notícia que essa mulher recebe nesse primeiro trimestre de que está grávida, que para a maioria das mulheres, pelo menos aqui no Brasil, tá? Eu sei que tem gente assistindo de Portugal, tem gente assistindo de outros países aí, mas aqui no Brasil, pelo menos, tá? A maioria, mais de 50%, não são planejadas. Então, gera toda uma ansiedade de o que eu vou fazer agora com o meu casamento, o que eu vou fazer agora na minha profissão, o que eu vou fazer agora na continuidade dos meus estudos, pós-graduação, isso ou aquilo outro, sabe? Então, assim, se a pessoa não planejou a gestação para aquele momento, ela não estava esperando. Então, essa notícia pode trazer para ela o que a gente já chamou de ambivalência, que é ficar feliz e, ao mesmo tempo, preocupada. Então, essa ansiedade, ela vem muito também dessa preocupação. O que é que vai acontecer agora? O que é que eu vou fazer agora, já que estou grávida? Tá? Então, é uma ansiedade razoavelmente, né, considerável aí que a gente deve, né, prestar atenção. Outros motivos que levam essa mulher no primeiro trimestre a apresentar essa alteração emocional é o fato dela começar a apresentar sintomas, né, sintomas de gravidez, digamos assim, né? Aí essa mulher, por exemplo, ela começa a ter enjoos, ela começa a ter vertigens, ela começa a ter desejos, né? Ela começa a ter azia, ela começa a ter muito sono, né? É vontade de beber muita água. Então, assim, começa a aparecer uma série de coisas diferentes no organismo dela que também começa a deixar, né, mais ansiosa, né? Tipo, olha, que de novo, eu senti esse cheiro, tá me dando enjoo. Nossa, eu gostava tanto do cheiro de tal coisa, agora eu não suporto. Odiava o cheiro de tal coisa e agora parece que é muito legal. Então, assim, é uma mudança que começa a acontecer no corpo dessa mulher, né? E a ansiedade também de não se sentir grávida acontece nesse período. Ela sabe, logicamente, né? Muitas vezes, porque ela, nesse momento, ela vai buscar fazer os exames para confirmar se ela está grávida ou não. Ela pode ir na farmácia, comprar o teste de farmácia, ela pode fazer, né, o exame beta-HCG, então ela vai ter a confirmação, ela vai fazer um ultrassom, ela vai ter a confirmação da gestação, porque a gente precisa de sinais, né? Que a pessoa está grávida, não basta ter sintomas, né? Porque eu tenho enjoo e não tô grávida, né? Eu tenho, sei lá, sono e não tô grávida. Então, não é um sintoma específico de gravidez o que as mulheres sentem, tá? Mas a gente tem aqui na nossa cultura, na nossa sociedade, né, que fala que assim, olha, a mulher sentiu enjoo, pode ser que tá grávida, então elas já vão, fazem o teste e tal. Menstruação atrasou, né? Então, é um sintoma aí, menstruação atrasou. Então, assim, essas coisas dão pista para essa mulher suspeitar que ela está grávida, aí ela vai tentar confirmar com os sinais, né, a sua gravidez. E aí, se os sinais demonstrarem realmente, olha, no ultrassom, no exame de sangue, né, aí ela vai saber que está grávida mesmo. Então, logicamente, essa mulher, né, de forma intelectual, ela sabe que está grávida, mas ela não consegue ainda se sentir grávida, tá bom? Ela ainda não consegue se sentir grávida no primeiro trimestre, principalmente porque ela ainda não tem a barriga, né? Crescendo, se desenvolvendo, o corpo de grávida ainda não aparece, ela não consegue sentir o bebê se mexer. Muitas vezes ela não consegue saber nada sobre o sexo do bebê ainda nesse primeiro trimestre. Então, elas usam uma frase, né? Mais ou menos assim, nossa, ainda não caiu aqui para mim que eu tô grávida. Eu sei que eu estou, mas eu ainda não consigo me sentir grávida, né? E isso pode gerar ansiedade também para essas mulheres, tá? Por ela ainda não sentir os movimentos fetais, por ela ainda não ver a transformação no seu corpo, por ela estar apresentando sintomas, que para muitas também não acontece nada de sintomas, né? Então, algumas vão descobrir que estão grávidas lá no segundo trimestre ou lá no terceiro trimestre, beleza? Certo, gente? Então, olha, tentei falar aqui do primeiro trimestre, algumas informações rapidamente, para que eu possa também ir para o segundo e terceiro, né? Senão a gente vai ficar aqui só no primeiro trimestre, tá? Então, essas são algumas das características psicológicas do primeiro trimestre.